Olá, seja bem-vindo à nossa aula, a mais uma aula da disciplina de gestão financeira. Dando sequência no módulo 4, trabalharemos a unidade 2, alavancagem, conceitos básicos, cálculo da alavancagem financeira e sua análise. Primeiro vamos entender o conceito alavancagem. Para Gitman, alavancar significa aumentar os resultados financeiros da empresa com a menor participação de recursos próprios. Em sua definição, a alavancagem resulta do uso de ativos ou fundos a custo fixo para multiplicar os retornos aos proprietários da empresa. Quando falamos em aumentar a alavancagem, estamos tratando de aumentar os resultados da empresa, mas não podemos nos esquecer que também estamos trabalhando com riscos. Logo, aumenta os resultados, aumenta os riscos, mesmo considerando a alavancagem nas operações. O termo alavancagem está diretamente relacionado à estrutura de capital. Mas o que significa a estrutura de capital? Significa a combinação do capital de terceiros de longo prazo com o capital próprio da empresa. A alavancagem é medida levando em consideração todos os resultados, todas as informações que estão dispostas em um importante demonstrativo da empresa, que é a demonstração do resultado do exercício. Não podemos nos esquecer que, em um processo de análise de resultados financeiros, dois importantes demonstrativos são utilizados: balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercícios. E, ao tratar de alavancagem, não podemos deixar de considerar as informações dispostas, principalmente na DRE. De acordo com Gitman, há três tipos de alavancagem: a alavancagem operacional, financeira e a alavancagem total. A alavancagem operacional refere-se a alavancar os resultados da empresa, considerando uma relação existente entre as receitas e o lucro operacional da empresa. Ou seja, à medida que eu aumento as receitas em um determinado período, qual o impacto deste aumento nos lucros operacionais da empresa? Depois temos a alavancagem financeira, que é o foco principal de nossa aula, que tratarei mais à frente. Então vamos aguardar um pouco a definição. E por fim, nós temos a alavancagem total. Para que você entenda esse conceito, fazemos uma relação geral do demonstrativo de resultados do exercício, iniciando a análise a partir da receita, ou seja, da operação de vendas, que é a principal, a primeira conta que aparece no meu demonstrativo, em relação ao meu resultado final. É importante que, quando falamos em alavancagem total, fazemos uma abordagem geral dessa demonstração de resultado. Em resumo, um aumento nas minhas receitas acarretará qual reflexo, qual impacto no meu resultado final, no meu lucro por ações, quando tratamos de uma empresa de capital aberto. Mas, como estamos aqui analisando em especial a alavancagem financeira, é sobre este conceito que vamos despender maior atenção. De acordo com Gitman, a alavancagem financeira está diretamente ligada ao lucro operacional e lucro por ação ordinária, ou famoso lucro por ação, ou ainda LPA. Então, observe que, dentro de uma demonstração de resultado, nós sempre iniciamos com as receitas. Depois, temos uma apuração de lucro, chamado de lucro operacional, ou lucro antes dos juros e imposto de renda, conforme apresentado por Lawrence Gitman em seu livro Administração Financeira.
Quando tratamos de alavancagem financeira, a teoria diz que estamos nos referindo ao uso potencial dos custos financeiros fixos para ampliar os efeitos de variações no lucro antes de juros e imposto de renda sobre o lucro por ação. Em outras palavras, podemos dizer que quanto maior o meu lucro operacional, é esperado que maior seja o meu LPA, ou o meu lucro por ação. Nessa definição, temos que, quando a alavancagem ou o grau de alavancagem é maior que 1, o endividamento tem um efeito de alavanca sobre o lucro da empresa, que é levado para os acionistas. Ou seja, quanto maior o meu lucro operacional, é esperado que esta alavanca aumente o meu lucro por ação. Imagine o termo alavancagem como uma alavanca. Qual o sentido de alavanca? Alavanca é você aumentar alguma coisa, elevar algum objeto com o menor esforço possível. Nesta situação, estamos tratando de participação de capital externo, participação de capital de terceiros para alavancar os resultados da empresa. E isso é nitidamente observado no lucro disponibilizado ao acionista, ou seja, LPA. A alavancagem financeira pode ser calculada de maneiras variadas. Aqui nós temos que o GAF, ou seja, o grau de alavancagem financeira, pode ser medido pela variação percentual no LPA, dividida pela variação percentual no meu lucro antes dos juros e imposto de renda, ou famoso lucro operacional. A estrutura da demonstração de resultado, que foi extraída de Gitman, lá na nossa referência de apoio para essa disciplina, vai demonstrar de uma maneira mais clara como que eu posso calcular o meu GAF, ou o meu grau de alavancagem financeira. Observem que aqui nós temos uma demonstração de resultado com as principais contas. Iniciamos sempre com as receitas e vamos apurando os diferentes níveis de lucratividade. Como o objeto de nossa aula é o GAF, ou seja, o grau de alavancagem financeira, note que temos uma parte do demonstrativo em destaque. Vejam que o meu lucro antes de juros e do imposto de renda, até o meu LPA, ou lucro por ação, é o que representa a minha alavancagem financeira. Em outras palavras, podemos dizer: um aumento no meu LAGIR acarretará qual impacto sobre o meu lucro por ação? É esperado que o meu grau de alavancagem financeira seja sempre acima de 1, representando um impacto mais favorável, um impacto mais positivo para a alavancagem. Neste demonstrativo, aqui já apresentamos alguns valores numéricos, é possível visualizar de uma maneira mais clara o impacto dos meus resultados quanto à movimentação do LAGIR em relação ao meu lucro por ação. Identifique as principais contas. LAGIR, a primeira linha do meu demonstrativo. Observe que nós temos uma conta central com um LAGIR, ou lucro operacional, de 10 mil. E depois, no final deste demonstrativo, temos na última linha, do meu lado esquerdo, lucro por ação, ou LPA. Neste lucro por ação, há o resultado, na minha análise central, de R$ 2,40. Como que eu cheguei nesses R$ 2,40? É o resultado do meu lucro disponível aos acionistas ordinários, que é 2.400, dividido pelo valor de 1.000,
1.000 é a quantidade de ações ordinárias que eu tenho nesta operação. Para você entender melhor a origem de todos esses resultados, é importante que você vá na página 477, lá do livro de apoio para esta aula, e identifique todos os valores de uma maneira mais detalhada. Muito bem. Depois de entendermos os resultados à sua disposição, observe o seguinte, que temos uma variação de menos 40% e de mais 40%. Vamos nos atentar à alavancagem positiva, ou seja, neste caso 1, o meu Lagir, no valor de 10.000, apresentando um aumento de 40%, ou seja, de 10.000 para 14.000 reais de receita, apresentou uma variação no meu LDA, ou seja, no meu lucro disponível aos acionistas ordinários, de 100%. Ou seja, de 2.400 foi para 4.800 reais. Logo, podemos dizer que o meu lucro por ação de R$ 2,40 passou para R$ 4,80. Como podemos interpretar, como podemos fazer a leitura desse valor? Que um aumento de 40% na minha receita inicial acarretou um aumento de 100% no lucro disponível aos acionistas ordinários. Ou ainda, acarretou um aumento de 100%, ou seja, o dobro no lucro por ação aos acionistas. Neste exemplo, podemos afirmar que a alavancagem trouxe um resultado bastante positivo, um resultado que realmente dobrou. Um esforço de 40% no aumento nas minhas receitas dobrou o lucro por ação aos acionistas. Aqui, nós podemos apresentar o resultado considerando a fórmula que utilizamos há pouco, que eu mostrei há pouco para você. Vejam, o meu GAF pode ser calculado como a variação percentual no LPA dividido pela variação percentual no Lagir. Observem que aqui nós temos 40% de aumento na minha receita, 100% de aumento no meu LPA. Ao calcular, considerando estes resultados, temos aqui o resultado de 2,5. Note que aqui, tanto para o caso 1 quanto para o caso 2, temos o grau de alavancagem de 2,5. No entanto, é importante você entender que, no caso 1, vamos voltar aqui para o demonstrativo, nós temos um aumento de 40% no meu Lagir, que acarretou em um aumento de 100% no meu LPA. 2,5 grau de alavancagem financeira. No caso 2, nós tivemos uma queda de 40% na minha receita, que, consequentemente, acarretou uma queda de 100% no meu LPA, que também trouxe um grau de alavancagem financeira de 2,5. No entanto, é importante você compreender, você ter claro que, na fórmula, nós temos os valores mais, no caso 1, e menos, no caso 2. No caso 1, podemos interpretar que um aumento de 2,5 vezes da minha receita sobre o meu LPA. Na segunda situação, ou seja, no caso 2, o menos, o valor negativo, indica uma redução de 2,5 vezes.
Então, atente-se para a interpretação dos resultados. Neste exemplo, o que nos interessa é o impacto positivo. É como se nós tivéssemos aqui uma análise de cenários. Um aumento de 40% acarreta um aumento de 100% no meu LPA. E é isso que nos interessa, alavancar os resultados de uma forma positiva. De acordo com Gitman, o grau de alavancagem financeira também pode ser calculado a partir desta fórmula. Nesta fórmula, não é necessário que tenhamos esses dois níveis de receita para apurar os dois níveis de lucro por ação. Basta que eu tenha apenas uma das colunas. Neste exemplo, considerando a fórmula apresentada por Gitman, é possível fazer o cálculo direto. A situação aqui apresentada pelo autor é considerado o nível de R$ 10.000 como lucro operacional. Identifique aqui neste demonstrativo. Lagir, 10.000, a coluna central. E a partir destes valores, o autor faz a substituição de cada uma destas incógnitas. Vamos entender o significado de cada uma. Lagir é o meu lucro operacional, que está disposto aqui como R$ 10.000. O J indica o juro, as despesas financeiras pagas pela empresa no período. Neste exemplo, R$ 2.000. PP indica o valor dos dividendos preferenciais. Vamos localizar este resultado aqui no meu demonstrativo. Vejam, na coluna da esquerda, logo abaixo, menos dividendos preferenciais, 2.400. E por fim, o T indica a alíquota de imposto de renda, neste exemplo, de 40%. Realizando as operações, chegamos no mesmo resultado de grau de alavancagem financeira, ou seja, 2,5. Professor, qual é a melhor maneira de calcular o grau de alavancagem financeira? Considerando esta fórmula ou esta fórmula de variação? Ambas podem ser utilizadas. No entanto, para que você consiga entender a operação como um todo, é interessante que você tenha em mãos um ou mais exercícios para fazer uma análise dos resultados de forma mais precisa. Neste caso, quando consideramos o grau de alavancagem trabalhando com a variação percentual da minha receita em comparação com a variação percentual do meu LPA, é possível entender quais os resultados que influenciaram diretamente. 40% de aumento na minha receita teve um impacto de 100% no meu lajedo. E esta interpretação pode ser feita analisando os resultados que estão no meio destes dois valores principais. Mas não é errado você também considerar somente esta equação para encontrar o grau de alavancagem financeira. É apenas uma dica para você entender melhor a movimentação da empresa. Em aulas passadas, eu apresentei como fazer uma análise financeira considerando índices financeiros. E neste momento, eu informei que não existe apenas uma maneira para realizar a análise financeira. O grau de alavancagem é uma outra forma de você também fazer a leitura dos valores das operações financeiras do negócio e, a partir daí,
conseguir enxergar melhor, traçar melhores estratégias futuras para a empresa. O grau de alavancagem financeira de 2,5, representando o resultado, indica que 40% de aumento no meu lucro operacional acarretou um aumento de 100% no meu lucro por ação. Aqui podemos trabalhar com uma análise de cenários. Para que você compreenda melhor todo o conteúdo discutido nessa aula, não deixe de consultar o material de apoio que está apresentado em nosso plano de ensino. Um grande abraço e até a próxima.